Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso de Introdução ao R do Laboratório de Análise de Dados de Economia da Educação, EducLab. Na aula de hoje, iremos apresentar o pacote Deplir. O pacote Deplir ele é utilizado para o tratamento e a manipulação de dados, tá certo? E esse pacote ele torna os códigos mais simples e eficientes. E com o auxílio do operador pipe, a gente consegue organizar esses códigos de forma mais legível, certo? Facilitando o entendimento deles. Instalando o pacote. A gente utiliza a função install.package. Para a gente utilizar as funções que estão dentro desse pacote, a gente usa a função library. E para os exemplos práticos, a primeira parte dos exemplos práticos da nossa aula, eu vou utilizar essa base de dados, tá? Que eu estou chamando ela de dados. Ela vai ser um data frame, onde a primeira coluna vai conter a informação de códigos da escola, a segunda, quantidade de alunos no ensino fundamental, a terceira, quantidade de alunos no ensino médio, código da UF e o código de localização, que vai informar se a escola é de uma área rural ou urbana, tá bom? A primeira função que eu vou apresentar é a função select. Nela, a gente consegue selecionar algumas variáveis da nossa base de dados, certo? As variáveis são as colunas. Então, se eu quiser uma nova base de dados onde eu não tenha as informações de quantidade de alunos, eu faço da seguinte forma. Então, no nosso exemplo 1, a gente vai usar a função select da nossa base de dados e nessa nova base de dados a gente vai ter apenas o código da escola, o código UF e o código de localização. Esqueci de rodar a nossa base principal, perdão. Executando novamente o nosso código, o nosso exemplo 1, tá? A gente consegue obter a nossa nova base de dados sem a informação de código do aluno da seguinte forma. Com a função select, eu informo qual é a base de dados que eu vou retirar essa informação. Por isso que não rodou da primeira vez que eu executei, tá? Porque eu não tinha rodado ainda a nossa base de dados. E logo depois eu informo qual as nossas variáveis que eu desejo que estejam na nossa nova base. Abrindo a nossa nova base, a gente tem apenas as 3 colunas e não temos mais a informação de quantidade de alunos. Outra forma da gente não selecionar a quantidade de alunos é usando novamente a função select. Só que agora a gente vai informar apenas as variáveis que a gente não quer que estejam na nossa base. Então, vai ser quantidade de alunos no ensino fundamental e quantidade alunos no ensino médio. Então, aqui eu estou informando que eu não quero essas variáveis e eu uso o sinal de menos na frente do nome das nossas variáveis. E a gente vai ter como resultado o mesmo resultado do nosso exemplo 1, certo? Apenas as outras 3 variáveis. Esse modo é bastante eficiente quando a gente quer retirar apenas 1 ou 2 colunas de uma base de dados bastante extensa, tá? A próxima função é a função filter. Com ela eu consigo filtrar
as observações da minha base, tá certo? Então, agora eu vou fazer uma análise por linha. Então, se eu quiser apenas as escolas localizadas em áreas urbanas, eu faço da seguinte forma. Eu quero que o R filtre a minha base de dados usando a variável cd localização, tá? Apenas urbana. Então, eu informei qual era a minha base de dados e a minha condição, eu especifiquei a minha coluna indicando qual é a condição que eu vou ter, no caso, urbana. Então, no nosso exemplo 2, eu vou ter como resultado uma base onde eu vou ter apenas as escolas localizadas em áreas urbanas. Seguindo, nós temos a função mutate. Com ela, eu consigo criar ou modificar as colunas, tá? E ela vai me retornar uma nova base de dados contendo o mesmo número de observações da base original. Então, se eu quiser a quantidade de alunos total por escola, eu posso criar uma nova coluna que some que o resultado dela seja a soma das colunas de quantidade de alunos no ensino fundamental e quantidade de alunos do ensino médio. Então, no nosso exemplo 3, a gente consegue fazer da seguinte forma. Mutate dados e eu vou criar a nova coluna, quantidade de alunos total, tá? E essa quantidade de alunos total vai ser igual à quantidade de alunos no ensino fundamental mais a quantidade de alunos no ensino médio. Tá? Rodando, a gente tem a construção da nossa nova variável, que vai ser a soma dessas duas variáveis, tá certo? Quantidade de alunos total. Agora, eu vou apresentar a função arrange. Com ela, eu consigo ordenar minha base de forma crescente, tá? Então, utilizando essa função, eu consigo ter no exemplo 4, eu vou usar a base de dados que a gente criou no exemplo 3, porque eu quero ordenar em forma crescente o número total de alunos, tá? Então, eu vou informar, depois que eu informei a base, eu informo qual é a coluna que eu quero que ela ordene. A função ordene. Total. Rodando. E a gente tem como primeira observação 2.503, tá? A nossa base está em ordem crescente. Agora, se eu quiser que a minha base ela fique em ordem decrescente, eu posso utilizar a função arrange, usando novamente o exemplo 3, só que agora com o auxílio do argumento desc, onde ele vai ordenar a minha base de forma decrescente. Então, quantidades de aluno total, eu vou ter agora a primeira observação, 3.572, que seria a escola com maior quantidade de alunos. Continuando, eu tenho também a função summarize, que ela sumariza a minha base e aplica uma função às minhas variáveis. No exemplo, eu vou explicar melhor. Eu tenho também a função count,
que ela é bastante utilizada auxiliando a função summarize, para summarizar a base, e ela representa uma frequência, ou seja, ela estaria contando as linhas, né? Exemplificando melhor. A função distinct, que com ela eu consigo retirar as duplicatas da minha base, tá? Então, seguindo, se eu quero a quantidade de escolas urbanas por UF, no meu exemplo 5, eu vou ter o seguinte código. Eu vou usar a minha base de dados, usar o operador pipe e vou filtrar o código de localização para ele me retornar apenas as observações que sejam, as escolas que sejam localizadas em áreas urbanas. E eu vou pedir para ele me agrupar, a minha base agora pelo código da UF, tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Quando eu filtro para a localização urbana, o código da UF que vai me restar vai ser a quantidade de escolas que eu vou ter por UF. Então, se eu usar a função count, eu vou conseguir somar as linhas da minha variável code_UF e essa soma vai representar a quantidade de escolas que eu tenho em cada UF. Então, rodando, no nosso exemplo 5, eu vou ter uma base de dados onde a nossa primeira variável vai ser o código da UF, tá? E a segunda variável, esse n, vai representar a quantidade de escolas em cada UF, certo? Agora, se eu quero a quantidade média de alunos por UF, eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou usar o exemplo 4, porque é nele que a gente tem a quantidade total, tá? Então, outra forma de eu conseguir reagrupar a minha base é usando a função ddplir, tá? Então, eu informo qual é o novo agrupamento que eu vou fazer e eu vou pedir para ele sumarizar a minha base, criando uma coluna que seja a média de alunos, tá? Eu vou usar a função min na coluna quantidade de alunos total. Dei um pequeno errinho aqui, mas esse errinho é porque eu não li o pacote plir, tá? Porque essa função ddplir, que é outra forma de sumarizar, ela é desse pacote. Então, se a gente ler o pacote plir, executando novamente o nosso código, a gente consegue rodar ele. Então, agora eu construí a nossa base, que está me informando a média de alunos em cada UF, tá? Aqui na UF 23, 2.719 alunos em média. E assim por diante. Bom?
Por último, eu quero apresentar as opções da função join, que está no pacote dplyr, tá? A gente tem a função inner join, left join, right join e anti-join. Para eu poder exemplificar todas essas funções, eu vou usar agora essa nova base de dados, tá? Então, eu tenho a minha base 1, que vai ser um data frame, onde eu vou ter um ID de localização 1, 2, 3, 4, 5, 8 na primeira coluna. Na segunda, eu vou ter um nome de cada um desses IDs, tá certo? Aqui. Na terceira coluna, eu vou ter nota. E na nossa outra base, eu vou ter novamente o código de localização. Agora eu vou ter a localização do 1 até o 9, tá? E uma outra coluna com um resultado, que vai indicar se a pessoa está aprovado ou reprovado. O A vai representar aprovado e o R vai representar reprovado, tá bom? Então, vamos supor que a gente quer juntar as informações dessas duas bases. E para isso, a gente precisa fazer um merge entre essas tabelas. E com essa função join, eu consigo fazer esse merge com base em um identificador. E, se você percebeu, a gente tem uma variável em comum nessas bases, que é o ID. Tá? Então, a gente vai usar esse ID para conseguir juntar essas duas bases. Então, se eu tenho aqui a minha base, eu vou colocar A, que é melhor, tá? Então, nessa base, eu quero fazer o inner join da... Primeiro, eu tenho que rodar as nossas novas bases que a gente vai usar de exemplo. Vamos lá, rodando a base 1 e a base 2. Então, o inner join e aí eu escrevo as bases que a gente vai utilizar. Base 1, base 2 e uso o argumento by para identificar qual vai ser a variável em comum que vai conseguir juntar essas bases, tá bom? No inner join, ele vai me retornar todas as combinações que eu tenho na base 1 e eu tenho um correspondente na base 2. Então, se eu rodar aqui, a nossa base A, eu vou ter todas as informações que eu tenho no meu conjunto de bases de base 1. Por quê? Porque na minha base 2, ela contém toda a minha base 1. Quando a gente está se referindo ao código de identificação, tá? Que aqui eu vou ter de 1 até o 9. Então, ela contém toda a nossa base 1, por isso que ela vai retornar toda a base de dados 1 acrescentada das informações da base de dados 2, que é o resultado, certo? Seguindo, agora, se a gente quiser usar o left join, a gente escreve a base de dados 1, base de dados 2 e escreve qual é o identificador que a gente vai usar. Aqui, ele vai me retornar uma base onde eu vou conter todas as observações que eu tenho do lado esquerdo. Aqui ele está identificando o lado esquerdo como a primeira base que eu estou escrevendo, tá? Então, se eu rodar aqui,
AB, eu vou ter todas as informações que eu tinha na minha base 1, acrescentadas as informações que eu tenho na base A, na base 2 correspondente. Agora, se eu rodar a função writeJoin, base 1, base 2, identificador, vai ser o ID novamente. Aqui ele vai me retornar todas as observações que eu tenho na base 2. Então, se a gente rodar aqui o nosso C, ele me retornou uma base de dados onde eu tenho todas as observações na base 2. E como eu não tenho essas informações de nome e nota na base 1, ele vai me retornar essas variáveis, essas observações com NA, tá certo? Porque eu não tenho essas informações listadas na base 1. Agora, se eu fizer um anti-join, base 1, base 2, ID. Aqui ele vai me retornar todas as observações que estão na base 1 e eu não tenho um correspondente na minha base 2, tá certo? Se a gente rodar aqui, na nossa base a gente não vai ter nenhuma observação porque todas as informações que eu tenho, todas as observações que eu tenho na minha base 1 estão na minha base 2. Agora, se eu trocar a ordem e escrever o anti-join da base 2, da base 1, identificador ID, ele vai me retornar uma base de dados com apenas as observações que eu não tenho um correspondente na base 1. Que no caso são as com ID 6, 7 e 9. Tá? E essa foi a aula de hoje.